Olá, meus caros alunos, estamos de volta aqui mais uma vez para enfrentar agora o direito de vizinhança na parte de direito civil, sem deixar de avisar vocês que eu vou disponibilizar hoje no site para vocês a avaliação regimental, que deve consistir em uma dissertação a respeito do que vimos até agora, das considerações que nós temos e tudo mais, sempre pensando que a dissertação deve ser um texto construído de forma clara e convincente para abordar todos os aspectos possíveis de determinado assunto. Então é sempre bom lembrar vocês que o direito e uma dissertação em provas de direito, seja provas de faculdade, sejam provas de concurso, é sempre uma avaliação que exige do candidato o máximo de preparo, o máximo de estudo, porque exige dele que ele saiba com profundidade os temas tratados naquele assunto específico. A dissertação é uma forma boa de avaliação, porque cada um tem que construir a sua e impede então que haja o compartilhamento das respostas ou até mesmo a cópia, algo que é bastante usual, ainda mais nesses meios atuais de avaliação digital, em que as coisas não podem ser fiscalizadas individualmente e não dá crescimento, né? Você construir um texto é algo muito mais complexo do que simplesmente marcar A, B, C ou D lá. Então, eu dou preferência a esse tipo de avaliação. Bom, nós estamos falando na aula passada sobre direito de vizinhança e pretendo prosseguir nesse enfrentamento, sempre dando a vocês o máximo de questões, o máximo de assunto, lendo o código e comentando, lendo o código e comentando. Vamos lá. O direito a que se refere o artigo antecedente, o que é o artigo antecedente? 1277. Nós lemos na aula passada o 1277 com vocês, que trata do direito de vizinhança, o uso anormal da propriedade. E aí vem, o direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Lembra aquela história de paralisar uma obra, de criar obstáculo lá? O proprietário, olha o que diz o 1277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Então, se o meu imóvel sofre abalo, sofre interferência por obras, por segurança, por sossego, por saúde vinda de um imóvel vizinho, eu posso fazer cessar aquela obra, aquela interferência, aquela ação. Mencionei na aula passada uma boate, por exemplo, que faz um som exagerado e prejudica a vizinhança. Mencionei a vocês que a vizinhança não se limita apenas e tão somente ao vizinho. Também é aquele sujeito que está na mesma rua, no mesmo bairro. É aquela pessoa que é abalada pelo barulho feito por aquele movimento, por aquela coisa. Então, essa é a ideia, então. Se antigamente eu posso parar, aqui está falando o seguinte: não vai parar a interferência, não vai parar porque ela está fundamentada em interesse público. Porém, o causador do problema, da interferência, vai pagar a indenização. Qual é o caso clássico aqui de São Paulo, bastante usual? Todo mundo quer ter metrô. Todo mundo fala metrô, metrô, a solução do transporte público é metrô. Eu sou professor de direito constitucional também, adoro essa temática da urbanização, e eu sou claro a dizer a vocês, a solução do transporte, da mobilidade em São Paulo, não é a construção de metrô. A construção de metrô é algo inviável na cidade toda de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade pobre, extensa e populosa. Para construir metrô na cidade toda, o custo é absolutamente inviável. A solução para o transporte, para a mobilidade das pessoas, é fazer com que as pessoas voltem a ocupar o centro da cidade, que morem mais próximo aos seus locais de trabalho. Não tem sentido uma pessoa morar no extremo leste da capital e trabalhar no centro. Morar no extremo sul da capital e trabalhar no centro. Ou pior, né? Trabalhar na zona norte e morar na zona sul. Essa logística de moradia que tem que ser revista, revisitada. Mas ok, qual é o caso clássico? O caso clássico é construção de obra do metrô. O metrô vai ser construído, obviamente, há interesse público na construção do metrô, as pessoas querem a construção do metrô, só que quem mora próximo a uma estação, quem mora próximo à estação do metrô, sabe do que eu estou falando. As casas trepidam na medida exata em que o metrô passa pelas casas. Passa o metrô, tudo trepida, treme, e essa tremedeira, essa trepidação, obviamente desvaloriza a casa, quebra as lajotas, quebra a parede, quebra a pintura, quebra a trinca, desvaloriza o imóvel. Todo mundo quer morar próximo ao metrô, mas não tão próxima ao ponto de ser vítima do barulho que o metrô proporciona. Aquele barulho do trem,
gincando, aquilo é altamente incômodo. Eu mesmo não conseguiria dormir com aquilo de jeito nenhum. E aquela interferência também deve ser objeto de apuração. Dito isso, como que o judiciário tem se posicionado? Ele se posiciona da seguinte maneira: eu não posso proibir o metrô de funcionar. Eu não posso parar o metrô. Não, então não vai ter mais metrô. Eu não posso fazer isso. Mas então o que eu faço? O que eles fizeram? Indenizaram. Olha o julgado que eu vou ler para vocês aqui agora. Vou ler a ementa do jeito que tá? Depois a gente comenta se for o caso. Jurisprudência. Responsabilidade civil. Obras do metrô. Dano material. Perda do valor econômico do imóvel residencial, ocasionada pelas vibrações causadas pelos trens, na passagem do túnel sob a moradia da autora. Danos individuais. Prejuízos permanentes e anormais, representado por incômodos e desvantagens. Das obras de melhoria viária. A aplicação do princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. Compensações devidas. Desatendimento das estimativas da autora no ressarcimento dos danos individuais. Demanda parcialmente de procedência, sucumbência do metrô. Aplicação do artigo 20, parágrafo 3º do CPC, provimento parcial do apelo da autora. Negado ao apelo do réu. Apelação civil número 203, 708, traço 5, traço 3, traço 00, relator Jovino dos Silos, TJ São Paulo. Então vocês percebem, pessoal, que existe então, quando a interferência beneficia ou prevalece o interesse público, essa obra, essa interferência permanece. Porém, o poder público ou quem o faça tem o dever de indenizar pelos prejuízos causados por aquela interferência. Tá certo, pessoal? Vamos seguir adiante aí. Essa questão é bastante polêmica, ela envolve vários questionamentos. Né? Imagina a construção de um lixão próximo da sua casa, a construção de um presídio. Historicamente falando, essas construções não dão direito à indenização. A jurisprudência São Paulo, a jurisprudência Brasil, tem dito o seguinte: se construir um presídio perto da sua casa, você não vai ter direito à indenização. Se construir um lixão perto da sua casa, você não vai ter direito à indenização. Mas como as coisas se tornam modernas, né, é possível imaginar uma ação judicial que obrigue, por exemplo, a construção do lixão com algum filtro de cheiro. A construção de um presídio com segurança mais séria, não essas seguranças que a gente vê aqui. Então é possível exigir que o Estado faça as medidas necessárias para tornar aquilo mais seguro, melhor, menos interferência na vida dos demais. Vamos lá, artigo 1279. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação, quando essas se tornam possíveis. Aqui é uma evolução do quadro. Qual é a evolução do quadro? Você imagina o seguinte: a construção de uma boate na década de 60, na década de 70, na década de 80, 2000 e 2020. Eu tenho certeza que mudou muito a configuração das casas noturnas. Você imagina antigamente, quando eu era moleque, o pessoal ia para casa noturna e fumava na casa noturna. Então todo mundo fumava, saía de lá defumado. O som não tinha nenhum tipo de preparo. A acústica não existia. A pessoa era um galpão com som e tocando som e acabou. Não importa se prejudicava ou não os vizinhos. Hoje é possível imaginar uma casa noturna que tem o dever de manter isolamento acústico para não prejudicar os vizinhos. Então, quanto mais for desenvolvida a acústica, menor a interferência. Então é possível que uma pessoa tenha o direito de ter uma casa noturna, tenha o direito de explorar aquela atividade comercial, mas seja obrigada a colocar todo tipo de aparato para menos prejudicar as pessoas. Isso funciona com a poluição ambiental. Vocês imaginam uma fábrica na década de 50, na década de 70 e agora? As exigências ambientais são muito maiores. Exige a pessoa, por exemplo, hoje existe produção fabril que exige que essa pessoa use a água e devolva a água potável para o sistema. Então, quer usar água? Pode usar, mas tem que devolver ela pura, devolver ela potável. Você vai usar a água da Sabesp, mas você vai devolver ela perfeita, para não ter nenhum tipo de poluição. No passado, toda a poluição que se gerou é muito grande. Então, é nesse sentido que você está falando, entendeu? Vamos lá. Artigo 1280. O proprietário ou possuidor tem o direito de exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Esse caso é clássico. Aquele imóvel que está ou abandonado ou em obra e ameaça ruir e prejudicar o imóvel de terceiro. Então aquele prédio de apartamento que está fazendo assim, balançando, parecendo que vai cair na cabeça de alguém. Essa construção, balançando, parecendo que vai cair na cabeça de alguém, também pode sofrer objeto de ação do vizinho para demolir ou para reparar aquela obra que está caindo. 1281. O proprietário ou possuidor de um prédio que tenha por direito de fazer obras
pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra eventual prejuízo. Então, vai haver obra no imóvel do vizinho, eu sinto que vou ter prejuízo com isso, eu já quero garantia para que essa obra não me prejudique. A garantia normal é um calção ou um fideicomisso, um fidejussório, é uma garantia real ou pessoal de que aquilo vai ser pago caso haja interferência. Um seguro pode ser também. Tá certo, pessoal? Então, legal. Vamos para o próximo artigo, 1282. Ele já trata de outro assunto, que é das árvores. E aí a aula acaba com esse assunto. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos do prédio conflitante. Então, se eu tiver uma árvore ali, eu dou metade, na linha divisória, pertence aos dois. Vamos lá. Jurisprudência. É do dono e não do vizinho vítima o risco pela queda da árvore de grande porte plantada na divisa dos imóveis, ante a previsibilidade do desabamento, em decorrência de tempestade sobre o imóvel limítrofe, e a eventualidade de ocorrência com prévio corte, e assim era possível evitar ou impedir o dano de caso fortuito ou força maior. Isso é árvore que cai no prédio dos outros, né? Isso é muito problemático, aqui em São Paulo tem bastante, certo? Tem bastante problema com árvore que cai, etc. Nós temos bastante problema com isso aqui em São Paulo, certo? Podemos avançar um pouquinho mais? Temos tempo, vamos avançar um pouquinho mais. Artigo 1283. As raízes e os ramos das árvores que ultrapassem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Qual é a ideia aqui, pessoal? O muro está posto aqui, a árvore está no terreno do vizinho, mas ela começa a criar galhos para meu imóvel. Eu posso cortar os galhos até o limite do meu muro. A árvore dele não pode passar para o lado de cá das coisas, ok? 1284. Os frutos caídos da árvore no terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Então, aquela história. Se a árvore passou do muro e a frutinha caiu no outro terreno, a frutinha pertence ao dono do terreno que a árvore caiu. Ok, pessoal? Tranquilos? Nosso próximo encontro a gente vai falar sobre passagem forçada, artigo 1285. Um grande abraço e até a próxima.